A crise não vem para nos parar. A crise não vem para te matar. A crise, ela vem para te ensinar algo, queira você ou não. Se você olhar para a crise na sua vida ou para a crise no país e pensar que essa crise veio para te derrubar ou para te parar, meu irmão, você vai parar e vai ser um derrubado mesmo. Vai ser alguém que vai estar prostrado no chão. Agora, se você olhar para a crise na sua vida, entendendo que essa crise veio para te preparar para um momento ou para algo, aí você aprende dentro dela e você é preparado para viver tudo aquilo que está por vir. Então a crise, ela é um tempo de oportunidade. Quando nós olhamos para os avivamentos que aconteceram na história da igreja, nós vamos ver que os avivamentos aconteceram no momento de crise. Momentos a qual a sociedade, o país estava vivendo uma crise, seja ela espiritual, seja ela econômica, seja ela, sabe, uma pandemia ou epidemia. Eu não sei se você sabe, mas há anos atrás aconteceu uma epidemia, se eu não me engano, peste negra, e nessa epidemia aconteceu um avivamento, irmão. Aconteceu um mover histórico na igreja. Então nós precisamos entender que o momento de crise é o momento ao qual nós precisamos ver uma oportunidade em Deus de viver algo extraordinário. Então agora Ezequiel está em um cenário de sequidão, um cenário de abandono da fé, um cenário ao qual as pessoas já tinham abandonado o Deus de Israel. E agora Deus leva ele nesse vale, nesse cenário, e ele fala: Ezequiel, pode esses ossos reviverem, Ezequiel? E Ezequiel não é um homem bobo, ele fala: Senhor, só tu sabes. Por que ele fala isso, meu irmão? Porque ele sabia que se Deus quisesse operar um milagre naqueles ossos, Deus poderia. Porém, ele por si só não conseguiria. Então agora no cenário de sequidão, no cenário de morte espiritual, Deus levanta um homem para profetizar. Na história da nossa igreja, daí, hein? Na pandemia, foi a época que nós mais crescemos, irmãos. A nossa igreja explodiu na pandemia. Enquanto pastores, até amigos nossos mesmo, fecharam igrejas, ou a igreja, sabe, diminuiu os membros, pessoas se desviaram, pessoas se afastaram, a nossa igreja cresceu, a nossa igreja rompeu, porque nós entendemos que em meio a uma pandemia, em meio a uma crise, nós não podemos parar, porque a igreja foi chamada para avançar, meu irmão. Nós fomos chamados para avançar. O diabo a todo momento quer te parar, o diabo a todo momento quer colocar um desânimo na sua vida, mas o Senhor, Ele te chama para perseverar, meu irmão. Deus, Ele nos chama para perseverar em fé e não desistir, meu irmão. Quando nós olhamos para o nosso país e nós vemos uma crise, sabe, no meio da política, no meio da economia, nós não podemos olhar para essa crise pensando que é o fim, meu irmão. Porque Deus, Ele pode intervir com um milagre. Nenhuma crise na sua vida pode impedir Deus de agir. Grava isso no seu coração. Nenhuma crise na sua vida pode impedir Deus de agir, meu irmão. Qual é a sua crise hoje, meu irmão? Talvez alguma coisa tenha tirado o seu sono. Eu te pergunto, o que tem tirado o seu sono? O que tem, sabe, colocado desânimo no seu coração? O que tem, sabe, tirado a sua paz? Qual é a crise? Meu irmão, a crise que você está vivendo hoje não impede Deus de agir. Agindo Deus, quem impedirá, meu irmão? Não há homem, não há crise, não há pandemia, epidemia, não há pessoas, não há família, não há ninguém que impeça o agir de Deus na sua vida. Você pode olhar hoje para esse cenário, para esse vale e falar: mas pastor, o vale está muito seco, pastor. Está sequíssimo. Eu não vejo esperança. Eu não consigo ver uma solução, pastor. Meu irmão, Deus pode agir no meio desse cenário e transformar esse cenário de crise em esperança. Deus pode intervir sobre a tua vida, só depende de você. Talvez Deus, Ele te levou no vale e você está no meio desse vale como Ezequiel.
Só que a nossa atitude em meio a um vale não é desistir, se deitar e se juntar aos ossos secos, não. A nossa atitude no meio de um vale tem que ser se levantar e profetizar, meu irmão. Ah, meu irmão, se você entender isso, não há crise que vai te parar. Se você entender que o Senhor está te levantando, sabe, no meio deste vale, para profetizar, meu irmão, você não vai parar. Esse mundo ao qual nós vivemos é um mundo que existem muitos ossos, milhares e milhões de ossos sequíssimos, pessoas que estão mortas espiritualmente. Talvez você chegou aqui hoje com uma morte na sua vida espiritual, meu irmão. Talvez hoje você olha para a sua vida espiritual e você só vê morte, não vê esperança. Talvez hoje você precisa mesmo de um milagre, meu irmão, sabe? Talvez o seu cenário hoje é como o cenário daquele povo de Israel. Um cenário de morte, um cenário ao qual não busca o Senhor, ao qual não ora, ao qual não busca, ao qual não lê a Bíblia, sabe? Então talvez o seu cenário hoje é um cenário de morte. É um cenário que Deus está olhando e falando: meu filho, minha filha, profetiza, reaviva o dom que há em ti, reaviva, sabe, o fogo que está se apagando dentro de você. Meu irmão, vir à igreja não quer dizer nada sobre a tua vida espiritual. Irmão, quem foi no EDD, irmãos, tivemos um final de semana, irmãos, extraordinário, irmão, extraordinário. Irmãos, que final de semana. O pastor Felipe ontem pregou uma mensagem e ele falou muito sobre isso, sobre reavivar o dom que está dentro de nós, sobre uma chama que às vezes se apagou, e talvez essa chama que está apagada, meu irmão, existe ainda uma faísca, sabe, que está tentando pegar um fogo, e você precisa apenas dar um passo, se posicionar, para que essa chama venha acender novamente dentro de você. Ontem ele deu uma mensagem, ele liberou uma palavra tão forte, meu irmão, sobre isso, sobre reavivamento. Talvez o que você precisa hoje é de um reavivamento. Só vir à igreja, sabe, meu irmão, não quer dizer nada sobre a sua vida espiritual. Ele falou sobre um cara que Deus usou no sábado mesmo, ontem mesmo. Ele estava no supermercado e um rapaz veio até ele e falou: pastor, e ele falou sim. E o cara começou a liberar várias palavras proféticas sobre a vida dele. Começou a trazer algumas coisas do céu sobre a vida dele. E ele falou assim: irmãos, tudo aquilo que ele falou para mim é exatamente aquilo que eu estava conversando com Deus. E nós não temos nenhuma, pelo menos eu, tá, irmãos, vou falar por mim, eu não tenho nenhuma barreira, nenhum preconceito contra revelações, que às vezes Deus usa alguém para dizer para alguém, não tem nada contra isso. Porém, irmãos, eu não vivo em prol disso. Para mim, a minha revelação é isso daqui, é a palavra de Deus. Deus já deixou revelado para mim tudo aqui. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas conhecem a sua vida, muitas pessoas pesquisam sobre você, e quando elas falam: eis que Deus está mandando te dizer isso, isso e isso, ela viu lá na sua rede social que você está chorando, que você está triste, que você está angustiado. Irmãos, tem pastores, não é o tema da mensagem, mas existem homens hoje, pastores, moleques espirituais, que pesquisam sobre a vida dos membros para revelar. Aí está lá a revelação de CPF, de identidade, não sei o que, meu irmão, não caia nessa. Porém, existe ainda homens e mulheres de Deus que se levantam para te entregar algo que vem do céu. E o pastor Felipe falou que o rapaz começou a falar várias coisas para ele, e uma das coisas que o rapaz falou é: pastor, tudo aquilo que você vai viver com Deus vai depender do seu relacionamento com Ele, da sua intimidade com Ele. E ele disse para nós ontem que ele estava precisando mesmo de uma palavra dessa, porque tinha vezes que ele não estava conseguindo ter muita disciplina nos seus momentos, porque a gente que é pastor, irmãos, é correria. Talvez você pense assim: ah, mas o pastor só prega no domingo. Não, irmãos, púlpito é 10% de uma vida pastoral. Se um dia você se tornar pastor, você vai ver que é verdade. Eu pensava que o pastor aumentava quando ele dizia isso, mas não. Porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você está resolvendo problema, você está aconselhando pessoas, você está recebendo mensagem de pessoas pedindo ajuda, você está orando por alguém, você está visitando alguém. Então é 10% púlpito. Então, meu irmão,
Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus, a intimidade. Nós precisamos colocar lenha todos os dias no nosso coração, orando, lendo a palavra de Deus, para que a chama não venha se apagar. Todos os dias eu devo buscar ao Senhor, para que eu venha permanecer com a chama acesa dentro de mim. Porque se eu não busco a Deus na minha intimidade, se eu não busco a Deus no meu quarto, na minha casa, irmão, buscar a Deus na igreja vai ser algo fútil, não vai ser algo que vai nos permanecer de pé. Se eu resumo a minha vida espiritual só no culto de domingo e de quarta-feira e na célula, irmãos, eu estou no caminho totalmente errado. Que isso, pastor? Mas eu estou buscando, eu venho na igreja, eu estou orando aqui no culto, eu louvo a Deus, eu ouço a palavra. Meu irmão, isso não basta. Deus quer um relacionamento com você. Quando nós olhamos para a Bíblia, desde o Gênesis, lá no Gênesis, meu irmão, não tinha igreja. Lá no Éden não tinha igreja. Não tinha. Como que era o relacionamento do homem com Deus se não tinha igreja? Era na intimidade, porque Deus é um Deus relacional. A Bíblia fala para nós que Deus descia no jardim e se relacionava com Adão, e se relacionava com Eva, conversava, tinha intimidade. Talvez o que você precisa hoje é voltar para o jardim da intimidade, meu. Talvez hoje a sua vida está, como um vale de ossos secos, porque você não tem intimidade, não tem relacionamento com o Senhor. E infelizmente, meu irmão, quando nós não temos esse relacionamento, essa comunhão com Deus, nós somos pessoas separadas, não apenas de Deus, mas também da comunhão da igreja, da vida da igreja. Se a pessoa está num vale de ossos secos, ela não consegue se mover, ela não consegue fazer nada, meu irmão. Não tem vida, não tem prazer em vir na casa de Deus. Vem uma vez ou outra porque eu preciso de uma bênção. Irmãos, uma vez eu preguei sobre isso, eu falei, irmão, não venha para a igreja procurando uma bênção. As bênçãos seguirão aqueles que creem. Aquele que é obediente, a bênção já vai seguir. Não precisa você vir querendo bênção. Já está disponível para você. Você precisa vir para cá apenas para agradecer, meu irmão. Se você falar para mim assim, pastor, eu só venho no domingo, pastor, eu sei que é difícil, eu vim no dia de semana, mas eu venho para agradecer, meu irmão, parabéns para você. Parabéns. Eu falei aqui quarta-feira, domingo passado, se não me engano, que Deus não é um garçom que está aqui assim, o que você quer hoje? Eu vou te dar. Jesus, ele morreu por nós numa cruz, irmão, para nos salvar. E quando eu estou morto espiritualmente, quando eu não estou com a vida de Deus dentro de mim, eu sou uma pessoa que não tem prazer na casa de Deus. Eu venho às vezes para bater cartão, eu venho às vezes para tirar um peso da minha consciência, porque eu não tenho fome de Deus, não tenho desejo de Deus. Eu não busco a Deus, eu não venho para buscar a Deus, eu venho apenas para ver se, sei lá, bater um cartão, mostrar para Deus que pelo menos eu estou indo de vez em quando. Não, meu irmão. Quando você está vivo, reavivado, meu irmão, você é uma pessoa que tem prazer. Você é uma pessoa que desfruta da comunhão com Deus. Irmãos, é muito bom, irmãos. Melhor que vir ao culto. Irmãos, eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo. Amo mesmo, irmãos. Se você perguntar para mim assim, pastor, se você pudesse escolher só uma coisa para você fazer em toda a sua vida, o que você escolheria? Eu te responderia, pregar o evangelho. Eu te falo de coração mesmo, irmãos, eu amo isso aqui, eu amo pregar. Quando eu não era pastor, que eu me converti, eu lembro que o pastor Felipe me dava algumas oportunidades. Irmãos, tinha TSD que eu só orava pedindo a Deus para tocar no coração dele, para me convidar para pregar. Eu falava assim, Deus, toca no coração do pastor Felipe. Eu preciso pregar essa palavra. O Senhor está falando isso comigo no meu quarto, eu preciso pregar isso para a igreja. Aí, irmãos, eu li a palavra, eu começava a montar o esboço, eu começava a pregar em casa, e eu ficava de frente no meu espelho falando, você tem que se arrepender, meu irmão. Eu falava para mim mesmo. Eu entrava no banheiro e ficava lá, não sei o que, irmãos. Vocês têm que se arrepender, irmãos. Deus tem um plano para a sua vida e não tinha ninguém. Tinha vezes que eu empolgava, irmãos, que eu dava meio que uns gritos no banheiro, eu falava, será que alguém ouviu? O pessoal vai achar que eu estou ficando doido. Mas é verdade. Eu criei uma paixão, irmãos, um amor tão grande pela pregação do evangelho. É algo tão bom. Só que eu entendi que para mim permanecer nesse lugar, no púlpito,
primeiro eu precisava ter uma intimidade com o Senhor no meu quarto. Para me trazer uma mensagem aqui no culto, meu irmão, de quarta, de domingo, eu não fico assim, deixa eu ver aqui, peraí, vou abrir a Bíblia, aonde cair eu prego. Não, irmãos, não é assim não. Não é, vamos ver o que Deus quer falar com a igreja hoje, eu abro a Bíblia assim, vamos na sorte. Não é assim não, irmãos. Tem que orar. E tem vezes, irmão, que Deus não fala nada.